Bom, já foi falado então que essas idades que estão propostas aqui, elas são apenas referências, porque elas são flexíveis, pode acontecer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, né, para cada pessoa, e obviamente os estágios, eles têm muito mais a teoria, né, ao definir estágios, tem uma função muito mais didática. É óbvio que pode existir uma sobreposição, né, entre esses diversos estágios, especialmente de algumas das tarefas, né, que correspondem a, digamos assim, subestágios dentro de cada um deles. Uma outra coisa que a teoria coloca também é que podem existir miniciclos, chamadas reciclagens, dentro desses maxiciclos que são os estágios que a teoria propõe. Então, por exemplo, esta tabela aqui, ela traz um exemplo de como a gente pode pensar, por exemplo, dentro da adolescência, diversos, digamos assim, subetapas de crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e desengajamento. Então, por exemplo, dentro da adolescência, a gente teria que primeiro desenvolver um autoconceito realista, aprender sobre oportunidades que existem, se iniciar num campus, né, num campo de iniciar as atividades num determinado campo profissional. Posteriormente, verificar se a escolha está compatível, se ela está satisfatória para o indivíduo, e de alguma maneira também há um desengajamento na medida em que a pessoa se desengaja de outros papéis sociais que ela desenvolve. Por exemplo, o tempo do lazer, o tempo dedicado aos hobbies, há um desengajamento na medida em que o papel de estudante, eventualmente de trabalhador, ganha maior saliência. Na adultez jovem, o crescimento pode estar relacionado, por exemplo, a aprender a se relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho. A exploração propriamente dita, associada a encontrar uma ocupação desejada, né? Que é o que já prevê o próprio estágio de exploração. O estabelecimento, então, já seria o estabelecimento, aquela entrada no mundo profissional. A manutenção seria garantir-se a posição ocupacional obtida. E, por fim, ou assim como, né, na adolescência, também reduzir a participação em lazer. A adultez média, o crescimento poderia estar relacionado, por exemplo, à ideia de aceitar as próprias limitações, reconhecer aquilo que a pessoa, enfim, não é capaz ou que não são os seus pontos fortes, né? A exploração é identificar novos problemas relacionados à profissão, desenvolver novas habilidades para dar conta dos desafios que se colocam ao longo da vida, né? Na etapa de manutenção, envolveria, por exemplo, lidar com a competição, né? E em termos de desengajamento, seria desenvolver também a capacidade de focar nas atividades aquelas que são mais essenciais, dado o seu contexto de vida, e reduzir, né, a participação em atividades que não sejam tão essenciais. E na adultez avançada, um componente de desenvolvimento estaria relacionado ao desenvolvimento de papéis não ocupacionais, como uma preparação para a própria transição para a aposentadoria. A exploração envolveria buscar, enfim, novas oportunidades do que fazer e de lugares para viver após a saída do mercado de trabalho. O estabelecimento envolveria, então, se envolver em atividades que eventualmente não foram feitas durante o período do ciclo da vida de trabalho, né? Mas que, enfim, de alguma maneira interessavam a pessoa e que não foram desenvolvidas em outros momentos da vida anteriores. A manutenção envolveria também buscar manter aquilo que ainda é agradável, né, e que pode eventualmente estar relacionado ao mundo do trabalho, certas características, e propriamente o desengajamento, que seria reduzir as atividades laborais. Bom, cada uma dessas transições que acontecem ao longo da vida envolve, então, algum grau de buscar o quê? Novas explorações, um reestabelecimento, né? Então, como já foi dito antes, o conceito de adaptabilidade de carreira, ele se sobrepõe ao de maturidade, né? Porque a maturidade estava muito relacionada a uma decisão mais pontual, eventualmente tomada ali na adolescência ou início da vida adulta jovem, e hoje em dia a gente pensa em adaptabilidade de carreira como essa capacidade de dar conta de diversas transições que podem ocorrer ao longo da vida. Por quê? Porque o contexto atual é um contexto muito mais imprevisível, né? Que provoca muito mais mudanças, muito mais transições, enfim, ao longo da vida de trabalho de uma pessoa. E para isso as pessoas precisam estar mais abertas às experiências, né? Buscar aprender com as novas experiências, num constante
trabalho de exploração, de conhecer novas possibilidades, de se conhecer, de desenvolver novas habilidades, também de estabelecer contatos, a fazer redes de relacionamento, buscando exatamente o quê? Aumentar essa capacidade, esses recursos para poder fazer transições, digamos assim, satisfatórias, né, quando necessário, né? Há 4 elementos mais recentemente desenvolvidos teoricamente, especialmente pelo Mark Savikas, que foi um discípulo do Donald Super, né, um orientador de carreira e pesquisador que estudou com ele, né, que são esses 4 elementos de preocupação, curiosidade, controle e confiança. Ou seja, um olhar para o futuro, no sentido de que é preciso a gente olhar para o futuro e se preparar para ele, e desenvolver essa habilidade de abertura e de curiosidade em relação a si mesmo e as oportunidades educacionais, de trabalho, enfim, o que está acontecendo no mundo do trabalho. Desenvolver também um senso de controle, ou seja, de que nós podemos fazer algo pelo nosso desenvolvimento de carreira, pelo nosso futuro profissional. E também desenvolver um senso de confiança, ou seja, de que nós somos capazes. Não basta acreditar que é possível fazer algo, mas é necessário que a gente também acredite que nós somos capazes de fazer as coisas que são necessárias para termos sucesso nessas transições. Então, esses 4 elementos, preocupação, curiosidade, controle e confiança, seriam os elementos constitutivos da adaptabilidade de carreira. Dentro do trabalho do Super, né, um dos tópicos que ele desenvolveu também foi a importância dos chamados valores de trabalho. Houve um grande estudo internacional chamado Work Importance Study, né, estudo sobre a importância do trabalho, cujo foco era exatamente o que? Levantar quais seriam os principais valores de trabalho que as pessoas levam em consideração ao realizarem as suas escolhas. Isso está muito relacionado, né, às suas escolhas profissionais. Isso está muito relacionado a essa ideia de autoconceito enquanto um modo de expressão, né, de necessidades, de certa maneira, do indivíduo através do trabalho. Ou seja, quando a pessoa se percebe valorizando determinadas coisas, determinadas características, isso está associado a satisfazer certos tipos de necessidades que são psicológicas em última instância, né? Ou pelo menos boa parte delas são psicológicas. Então, um conjunto de valores de trabalho que foi identificado através de pesquisa aparece aqui então nessas 2 tabelas, que são isso, né? O quanto a pessoa valoriza usar suas habilidades através do trabalho o máximo possível, né? Ela poder ver resultados, ou seja, uma valorização do desempenho, né? De ter, de certa maneira, produtividade, resultados mais tangíveis. A ideia de também poder ver assim, um avanço, um progresso em termos da sua carreira, do seu trabalho. A questão da estética, de produzir coisas de alguma maneira belas, enfim, o altruísmo, né? Enquanto um valor de trabalho que está relacionado ao poder ajudar as outras pessoas, a questão de autoridade, de poder exercer algum tipo de liderança, né, de autoridade sobre as outras pessoas, poder ter autonomia no trabalho, poder ser criativo, poder sim também ter um retorno econômico, ou ter então um trabalho que seja compatível com o seu estilo de vida, um trabalho que permita também o desenvolvimento, uma percepção de desenvolvimento, de crescimento pessoal, trabalhos que envolvam atividade física, que gerem reconhecimento social ou prestígio, né? Atividades que muitas vezes podem também envolver algum tipo de risco enquanto algo que atrai, né, que é valorizado por algumas pessoas, que permita também ter interação social com outras pessoas, né, ou seja, envolva lidar com outras pessoas, ou mesmo que envolvam relações sociais, ou seja, poder estabelecer relacionamentos de amizade, de maior intimidade com as outras pessoas no ambiente de trabalho. Outra característica, né, valor de trabalho considerado também foi a variedade, ou seja, o quanto as pessoas conseguem ter diversidade dentro do seu trabalho, e também as condições de trabalho. Então isso aqui é um conjunto, ele não esgota, obviamente, todos os possíveis valores associados ao trabalho, mas foram alguns dos valores identificados no estudo, que foi desenvolvido, enfim, em diversos países. Aqui é uma lista mais ou menos comum, né, a um conjunto de países que participaram desses estudos que foram desenvolvidos principalmente na década de 80 e 90.
E enfim, esta lâmina aqui final, ela de alguma maneira sintetiza então esse conjunto todo de ideias da teoria do super. Nós temos aqui representados através do círculo 5 grandes papéis que a maioria das pessoas tem, que é o de cônjuge, pai ou mãe, lazer, o trabalho, estudante, ou enfim de comunidade e cidadania, né? Onde a gente pode pensar que talvez o tamanho aqui destes círculos represente a importância ou o tempo que esses papéis tomam na vida de uma pessoa dentro de um determinado momento de vida, né? E o que a gente tem é exatamente uma relação entre demandas sociais, que são esses papéis aos quais que nós desempenhamos na vida, que são dados por expectativas sociais, né, do que é que se espera para uma criança, o que é que se espera para um adolescente, o que se espera de um adulto jovem, de um adulto maduro, enfim, na velhice, e os valores, ou seja, aquilo que pessoalmente nós consideramos importantes. Então, dependendo do modo como nós nos vemos, daquilo que nós consideramos importante para nós, que são os valores, essa interação entre expectativas dos papéis e valores vão fazer com que a gente reconheça, vamos dizer assim, um autoconceito, e esse autoconceito vai ser então traduzido através de escolhas ocupacionais que eventualmente vão ser implementadas através principalmente do papel de trabalhador. Mas, lembrando que os papéis podem ter saliências diferentes para cada pessoa. Então, alguns valores podem ser desenvolvidos através do trabalho e outros valores através dos outros papéis, seja de lazer, de estudante, um papel mais familiar ou mesmo da comunidade. Então, é nesse interjogo entre os valores que são importantes para a pessoa e os diversos papéis que ela desempenha na vida e as possibilidades, as oportunidades também, né, que o mundo oferece, as influências que a pessoa recebe, é dessa dinâmica da interação desses diversos elementos que vai se constituir ao longo da vida o desenvolvimento de carreira. Basicamente, de uma maneira mais ou menos enxuta, é essa a perspectiva do desenvolvimento de carreira do Donald Super.